Amém. Essa semana foi uma semana maravilhosa para mim. Eu espero não ser cansativo, porque às vezes eu também me canso de mim mesmo. A minha voz me é cansativa. Então, se for cansativo para os irmãos, eu vou compreender. Se alguém estiver cansado já de me ouvir, quiser sair também, tem toda a liberdade, né? Ninguém é obrigado a ficar aqui. Eu estou muito grato porque tem acontecido tantas coisas na minha casa, e uma delas ainda não veio aqui, mas um dia virá. Mais breve, essa semana ele está um pouquinho gripadinho por causa da mudança do tempo, e a gente não quis forçar a barra com ele. Mas o Tony tem sido uma bênção na minha casa, uma alegria. Já estou com saudades dele. Então eu vou ser bem breve, para não ser cansativo, mas porque eu também estou com saudades dele já. Deixei ele hoje de manhã em casa, mas já estou com saudades. E a minha família tem sido muito abençoada. A Lê está muito feliz com o Tony, está muito apegada. Ele dormiu um pouquinho essa noite, ele dormiu um pouquinho. Às horas a gente ficou vendo a luta lá do UFC, a Lê dormindo. Aí quando terminou a luta, eu estava acabando de montar aqui o texto que eu ia falar. Aí, de colocar para me organizar o pensamento, para não fugir tanto do que eu gostaria de falar. E a Lê falou, estou com saudades dele, ele estava no berço, no quarto do lado, a gente estava na sala, e no quarto, estou com saudades dele, cadê ele? Né? E foi mamar mais um pouquinho depois. E eu estou muito feliz também, na minha empresa, eu falei para o Davi, um pouquinho antes do Tony nascer, eu recebi uma promoção. Eu trabalho aqui na Madre de Deus, então almoço em casa, é uma bênção para quem tem esse privilégio de não precisar se deslocar 2 horas de trânsito, é uma maravilha trabalhar perto de casa. E eu recebi uma promoção uns 2 meses atrás aí, e eu estou muito feliz por isso. Deus tem sido fiel e eu dou um testemunho disso, de como Deus é fiel comigo, como Ele sempre cuidou de mim ao longo dos meus 37 anos. Ele continua cuidando de mim e não falha. Jamais e nunca falhou. Então, um testemunho antes da mensagem é dizer que Deus tem cuidado de mim. Num país com crise, com tantos desempregados, você ser promovido no trabalho que você está. Você já está no trabalho, continuar no trabalho que você está já é um testemunho maravilhoso. Você já é bênção demais. E você ser promovido ainda é uma cerejinha no bolo ali que ficou maravilhosa. Então, glória a Deus, amém, pelo Tony, pelo meu trabalho, pela Lei, pela igreja, que tem sido um suporte para mim, pelas fraldas que me ofertaram, foi bem, está sendo bênção, muito obrigado, pelo carinho, não só fraldas, mas o carinho, o amor que a gente vê acima de tudo isso, muito obrigado. Esse é o testemunho, mas eu tenho um testemunho também para contar. O testemunho, sabe que testemunho é uma bênção, o testemunho é quando não é muito legal, né? Mas a gente conta também porque a gente é família. Lá em casa, na quinta-feira, eu estava tomando banho, eu gosto de tomar banho. Diário. Tem pessoas que só de sábado, eu gosto do diário, assim. E mais do que um por dia. Quando eu vou trabalhar, eu gosto de tomar café, tomar meu banho e ir trabalhar. Esse é um ritual que eu sigo. Fiz isso hoje, aliás, para vir aqui. Gosto desse formato da coisa. E quando chego do trabalho, tomo meu lanche também, aí antes de sossegar no sofá, vou tomar meu banho também e fico relaxado ali com o Tony. Então, um banho de manhã, um banho à noite. Esse banho de quinta-feira à noite eu tomei, foi uma bênção, bem quentinho, eu gosto do banho quente, né? Para mim é o céu, né? Porque fica aquele vapor, Deus, eu estou no céu aqui, quentinho, aquela fumaça, nuvem, né? Eu sempre me sinto nas nuvens, banho bem quente. E a Lê foi tomar banho em seguida e caiu o chuveiro. Nesse frio, tomar banho gelado, não sei se alguém gosta, ninguém gosta de tomar banho gelado, no frio principalmente. E a Lê, caiu o chuveiro, ela estava ensaboada, toda ensaboada. Eu falei, não, é o disjuntor, tem no quadro de luz, o disjuntor você liga, e aí, ligou? Não. Ligou? Não. Meu Deus. Daí você vai ter que terminar o banho assim mesmo, gelado. E ela, ai meu Deus, toma um banho gelado, então, aquele sufoco. E depois eu fui lá examinar o chuveiro, fazer a minha autópsia no chuveiro para ver o que tinha acontecido, né? Então desmontei, a resistência estava linda, brilhando, bonitinha, os fios tudo normal. E quando a gente percebeu, aí no dia seguinte, olha, pode ser que seja
do chuveiro. O chuveiro deve ter dado um problema, a gente tinha um chuveiro antigo lá, guardado para reserva, vou colocar no dia seguinte, eu coloco. Montei o chuveiro na sexta-feira à noite, quando voltei do trabalho, porque até então voltamos a tomar banho de caneca. Alguém já tomou banho de caneca? Né? Faz parte da vida, todo mundo acontece às vezes. Tomei um banho de caneca, tal, no sexta-feira à noite foi resolver o problema do chuveiro. Troquei chuveiro, não é chuveiro. O que é? O fio que vai do quadro e passa por cima assim do teto, rompeu. Eu vou ter que trocar o fio. E nesse momento me bateu uma depressão, uma tristeza profunda de ter que num sábado de manhã subir no estuque de casa para trocar um fio. E eu, triste da vida, melancólico, né? Chorando quase, desesperado. Deus, por que isso? Né? E no chuveiro, com uma caneca na mão, tomando banho, sabe que você joga a caneca, aquele momento é quentinho, mas depois você largou a caneca, já está frio, né? Está gelado. E eu fiz a seguinte oração: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o Senhor, com a caneca na mão, com frio. Então, vim nu do ventre da minha mãe e nu voltarei. Aqui é minha morte, eu vou morrer aqui no banheiro. Esse é meu testemunho, né? E sabe quando você cria um problema? Meu Deus, eu vou ter que subir naquele telhado, eu não quero subir lá, eu prefiro ficar com o Tony. Eu tive que subir no telhado e foi... O problema na minha cabeça era muito maior do que realmente foi trocar um cabo. Meu cunhado, que não veio hoje aqui, me ajudou a trocar, então tem que ter um passar, outro não sei o que lá, tal, outro puxa de baixo, tal, passamos o cabo. E foi rápido, foi simples. Mas na sexta-feira à noite eu estava em profunda tristeza e falei, a minha vida vai acabar aqui. Por causa de um fio. Deus me roubou um fio elétrico. Por que eu, Deus, né, desesperado? Por que comigo, Deus? O pastor não acontece isso com ele, mas comigo acontece. Acontece também. E esse era o meu testemunho. E essa foi a minha oração. E vocês sabem de quem foi essa oração? Jó. Vim no Jó. Vamos abrir a Bíblia em Jó? Nós vamos falar sobre Jó. Jó falou isso numa situação bem diferente da minha. Ele não tinha perdido um fio elétrico. A situação dele foi um pouquinho mais grave. Jó, capítulo 1, vamos abrir as nossas Bíblias. Jó fica ali no meio da Bíblia, mais ou menos, antes de Salmos. Nós vamos ler o capítulo 1. O livro de Jó, a história dele tem dividida, 42 capítulos, mas nós vamos ler pequenas porções só, para eu não ser cansativo. Amém? Todos encontraram? Na Bíblia de papel, em Bíblia de aplicativo. Diz assim na minha versão, na de vocês podem estar um pouquinho diferente, a gente vai se entendendo. Uma palavra que for diferente da minha versão, você vai encontrando sinônimos ali, tá bem? Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço, ele tinha muitos empregados. Era um homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto, um sacrifício, em favor de cada um deles, pois pensava, talvez meus filhos tenham, lá no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática de Jó. Certo dia, os anjos, ou em algumas versões, os filhos de Deus, vieram apresentar ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor,
de perambular pela terra e andar por ela. Estou dando meu rolezinho por aqui. Disse então o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face, na tua cara ele vai dizer: você é um maldito, Deus, você me colocou numa situação difícil. E o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam por perto, quando os sabeus os atacaram e levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu no céu e queimou totalmente as ovelhas, os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a vocês. Enquanto ele ainda falava, chegou um outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar para vocês. Estou mudando o sotaque para ficar a história um pouco mais interessante. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo, bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar para você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus por coisa alguma. A história é muito parecida com a minha, não é? Muito semelhante. Um fio elétrico e 7 filhos, todos os empregados praticamente, os animais, muito parecido. E Jó estava numa tranquilidade de alma. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o Senhor. Eu vim nessa terra sem ter nada, eu vim nu, e nu vou voltar, louvado seja o Senhor. Eu estou no lucro porque eu vim sem dente, ganhei dente e cabelo, então já estou na vantagem. Os irmãos aguentam mais um pouquinho de texto? Capítulo 2. No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar. O Senhor perguntou: de onde você veio? Satanás respondeu: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita fazer o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Satanás: pele por pele, um homem dará tudo o que tem pela sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: ok, pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça,
ou um caco de telha, com ele e se raspava sentado entre as cinzas. Aquilo devia coçar, incomodar de alguma forma, claro. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Só até aqui. Depois entra uma série de diálogos com os amigos dele, e a história toda vai falando relatos dele, respostas dele e algumas afirmações dos amigos dele. Vamos orar por enquanto? Pai querido, nós queremos te adorar, porque a tua palavra diz, Senhor, que esse homem existiu e viveu todas essas coisas para nos mostrar alguma coisa hoje, nesse dia, e nós queremos entender aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Pai amado, que o nosso coração esteja pronto, receptivo a entender aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Nós te louvamos e te adoramos. Ensina-nos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Então, me desculpem se vocês já estão com a paciência de vocês bem aprimorada, bem afiadinha. Estão servidos? Não. Se os irmãos já estão tranquilos, se a paciência, já estou no nível de paciência, de domínio próprio na minha vida, que tudo que você vier falar para mim não é interessante, porque eu já estou num patamar diferente do teu. Então, se essa mensagem não servir para vocês, ou não serve para vocês, e se quiserem sair, podem sair. Eu até peço licença, talvez eu tenha que pregar para mim mesmo nessa manhã, que eu tenho que aprender sobre paciência. E eu fiquei chateado por causa de um fio elétrico, e é claro que eu não entrei nesse desespero todo que eu relatei, eu quis trazer um pouco de humor na situação, mas a gente fica chateado às vezes por uma situação que acontece na nossa vida. Eu não sei se vocês já passaram, se as irmãs, os irmãos já passaram por uma situaçãozinha que parece que rouba um pouquinho a paz, deixa a gente um pouco inquieto, deixa a gente sem chão, desde um fio elétrico a um problema mais grave, um problema mais sério, familiar, uma situação de desemprego, uma situação mais grave. E quantas vezes a gente perde um pouco a linha, e essa história ela é muito rica, de vários aspectos. Jó passa por uma situação, como eu já disse, muito mais grave do que perder um fio elétrico. Ele perdeu seus 7 filhos, seus 10 filhos, 7 filhos e 3 mulheres, e todos os empregados, e também os seus bens, seus rebanhos todos, quase que incontáveis. Nos capítulos seguintes, como eu também já disse, existe uma série de situações que os amigos chegam para Jó e falam assim: essa situação que você está passando, meu amigo, é por causa do teu pecado. Você está pecando diante de Deus, por isso que Deus está pesando a mão sobre você. Eles tiveram essa afirmação que num primeiro momento até tem uma base histórica cristã, que o povo de Israel foi castigado muitas vezes por estar desobedecendo a palavra de Deus, por não obedecer à voz de Deus. Então a referência que os amigos de Jó tinham era essa: se você está sofrendo é porque você fez o mal. E dentro da nossa cabeça nós colocamos isso diversas vezes. Fulano está passando por isso, por aquela situação, alguma coisa tem. A gente na nossa maldadezinha também fala um pouco disso. Fulano está passando esse perrengue na vida dele, vamos examinar. E é muito comum, pela quantidade de situações que a gente vive. Separou, mas também o cara bebe direto, bate na mulher, a mulher separou, não aguentou, né? Tem uma série de situações que acontecem. E eu fico perguntando qual que é o segredo da situação. Por que aconteceu isso com Jó? Se a Bíblia fala que o próprio Deus falou que nele não tinha erro nenhum, ele não merecia, falou para Satanás: olha, você tocou em tudo que era dele, mesmo ele não merecendo isso, ele não merecia passar por isso. Então o próprio Deus falou:
não merece passar por isso, mas passou. E o ensinamento que eu vejo aqui é que não dá para colocar Deus, que é infinito, na minha cabeça, que é finita. Eu não consigo entender. Existe uma canção que fala "Ninguém explica Deus", que é muito bonita, um dia a gente coloca ela aqui. Não dá para explicar Deus, por mais que a gente entenda a palavra, por mais que a gente vire um teólogo, não dá para falar Deus é assim, assado e cozido. Deus está dentro desse quadrado. E Deus mostra aqui nessa situação que não é por causa de um pecado de Jó. Já não havia pecado. Muitos problemas são criados por nós mesmos. Quem sou eu para definir ou explicar Deus? E eu penso que o que vivemos a cada dia tem um único propósito de nos aproximar de Deus. Eu fiquei pensando na questão do fio da minha casa, que o fio lá em cima, quando eu vi, era uma emenda. Não se deve fazer emendas em fios nessa situação, 220, nenhuma situação. Eu tinha uma emenda e ele rompeu na emenda. E quando eu fui ver, a ponta do fio estava queimada. Você sabe que muitos acidentes de incêndio acontecem por causa de fiação elétrica antiga ou mal utilizada, ou o que quer que seja. Eu fiquei pensando, pode ser um livramento de Deus. A casa podia ter pego fogo. O fio fica bem em cima do nosso quarto. Podia ter pego fogo, podia ter causado um acidente um pouco pior. E foi uma água fria só que eu tomei. Então, calma. Procura tranquilizar um pouco. Isso serviu para me aproximar de Deus, para eu me lembrar que Deus é soberano sobre a minha vida. Eu reclamando de um fio rompido, eu posso dar glória a Deus porque minha casa não pegou fogo. Eu estou colocando situações que poderiam acontecer. E a gente não fica brigando com Deus porque o fio rompeu, porque eu tenho que ir sábado de manhã em cima do telhado trocar um fio. E Deus está falando, a tua casa deveria ter pego fogo. Eu te livrei disso. Abre o teu olho, acorda. Eu conheci algumas pessoas, e os irmãos também devem ter conhecido outras tantas, que tinham profissões maravilhosas. Eu conheci pelo menos 2 pessoas muito próximas de mim que na primeira vista, e depois de muito tempo eu fui descobrir o que era realmente. Mas no primeiro momento aquela pessoa tinha uma profissão tal e exercia tal função no ministério. E aos olhos de todos nós aquilo era, a pessoa está vivendo o top, uma profissão super bem remunerada e tem um ministério muito bem, obrigado. E a gente olhava para aquilo e falava, caramba, que maravilha. Depois de algum tempo, descobrimos que aquela profissão daquela pessoa era errada. Ele, como diz, falsidade ideológica. Ele usava um nome no lugar de outra pessoa. E era cristão. E aquela pessoa foi presa. Foi para a prisão. E aos olhos de muitas pessoas, aquilo falou assim, olha que situação, uma pessoa esteve no auge da vida e agora está passando por aquilo. E Deus olha para aquela situação e meu filho estava tão longe de mim e aqui na prisão ele está tão próximo de mim. E aos nossos olhos, mas aquela posição que ele tinha era maravilhosa. Era um homem de Deus. E agora está ali, coitadinho, preso. E Deus olhando, coitadinho, está sendo enganando. Que maravilha, filho, você voltou para mim. Entendem isso? Aos nossos olhos, as coisas têm outra proporção do que são nos olhos de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios 2. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie,
porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Em outras palavras, não é por mérito seu a salvação. A tua vida comigo não depende dos teus méritos, daquilo que você faz ou deixa de fazer. A salvação, Jó, que eu tenho para te dar, vai além das suas boas ações. Eu admiro e eu louvo quem faça as boas ações e recompenso quem faz, mas não é a minha relação com você, Jó, não é uma relação meritocrata, de méritos. Ele fez por merecer, ele vai ganhar a bicicleta no final do ano, Papai Noel vai trazer. Não é essa troca. Você se comportou bem, vai receber. Deus, Ele é mais do que isso. Ele recompensa. Eu não estou dizendo, pausa, que fique bem gravado, eu não estou dizendo para nós vivermos de qualquer forma. Falou que não tem problema, que não preciso mais obedecer a palavra, vou chutar o balde agora. Amanhã o patrão vai ouvir, tudo que eu tenho para dizer está aqui entalado. Aí vai falar para o patrão tudo que você... Não, nós devemos continuar adorando a Deus, servindo a Deus da melhor forma possível que nós podemos fazer. Mas Deus é acima disso. A salvação é pela graça de Deus. Jó, a minha salvação para ti é pela graça. E você vai conhecer o meu relacionamento contigo, apesar de todos os bens que você tem. E esse ensinamento vai servir para o Jefferson lá em 2016. É por isso que você está passando por isso. Para ele não se desesperar por causa de um cabo, de um fio elétrico. Qual que é o teu desespero nessa manhã? O que roubou a tua paz? O que está tirando a sua paz? O que te incomodou? Domingo é um dia de descanso, o dia do Senhor, um dia para a gente descansar. E qual que é o teu descanso? Você consegue descansar num domingo? Tem pessoas que nem no domingo conseguem descansar, quanto mais durante a semana. E amanhã, você tem a alma, o coração pacificado para seguir amanhã e continuar adorando a Deus? Está tranquilo? Lá em Lucas 10 diz assim, não precisa abrir. Os 72 voltaram alegres, os discípulos, né? E disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu dei autoridade a vocês para pisarem sobre as cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Senhor, eu estou feliz porque eu cantei aqui na igreja, e a igreja cantou, Senhor, as irmãs, os irmãos cantaram junto comigo, Senhor, eu estou muito feliz hoje, Senhor. Não, calma, eu conheço a adoração de anjos, eu tenho anjos, orquestras de anjos aqui no céu. Isso não deve ser o motivo da alegria. O motivo da alegria é a tua salvação. Tinha alguma coisa de errado com os discípulos de ficar feliz porque eles expulsaram demônios? Porque os espíritos malignos se submeteram, em nome de Jesus sai, e eles saíram. Tem alguma coisa de errado nisso, Deus? Não há nada de errado, mas não coloca a sua alegria nessas coisas. A tua alegria deve ser a salvação. Não coloca a tua alegria nos teus rebanhos, nos teus filhos. É difícil falar isso para quem teve um filho agora. Mas a minha alegria tem que ser o Senhor. Eu espero que o Tony cresça do caminho do Senhor. Mas o futuro do Tony é o Tony que vai decidir. Eu posso encaminhar, colocar a minha oração em cima dele, mas vai ter um momento, como eu tive, que minha mãe colocou no caminho, mas eu falei, eu gostei disso. Eu gostei de andar com Deus, mãe. Eu vou continuar. Eu espero que Ele fale isso para mim. Eu gostei de andar com Deus. Eu vou continuar. Mas a minha alegria nem deve ser toda a minha alegria no Tony. A minha alegria deve ser no Senhor. Porque o Senhor, eu falo isso com o coração pacífico. O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor pode levar. Quantos pais perderam filhos?
Eu peço a Deus que não. Eu peço a Deus que o Tony me enterre, não que eu enterre o Tony. Mas o Senhor Deus, o Senhor pode tomar. A minha alegria, a minha esperança, a minha salvação está em Deus. Eleva os olhos para o alto. De onde me vem o socorro? O socorro vem de Deus. É Ele que dá o socorro para a gente. Provérbios 37, se não quiserem abrir, diz assim: 2 coisas peço que dês antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza, nem riqueza. Olha só. Não me dês nem pobreza e nem riqueza. Dá apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria: quem é o Senhor? Se eu ficar pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Isso está em Provérbios 30, de 7 a 9. Acho que esse provérbio é de Agur, não é de Salomão, esse Agur, né? Ele fala assim: olha, eu peço a Deus que o Senhor me dê o suficiente para mim. Eu não quero ter muito para que, na minha arrogância e prepotência, eu falo: para que eu preciso de Deus? Eu tenho tudo. Eu tenho um carro com ar-condicionado, eu escolho a temperatura que eu quero. Tem isso, não tem? Vocês estão passando calor aí fora, frio aí fora, dentro do meu carro eu escolho a temperatura. Vocês estão ouvindo barulho de trânsito, eu coloco a música que eu quero no meu carro. Então o poder de decisão é todo meu. Eu sei o Senhor quer que eu vá para que caminho? Você está dentro do ônibus? Coitado, eu tenho outros caminhos. Eu escolho o meu caminho. Então por que eu preciso de Deus? Eu tenho minha casa confortável. Eu também controlo a temperatura que eu quero dentro da minha casa. Você passa frio dentro da sua casa? Eu não. Eu tenho lareira na minha casa. Eu tenho ar-condicionado na minha casa. Eu estou com calor, eu tenho piscina na minha casa. Para que eu preciso de Deus? Deus, dá um tempo para mim, eu preciso curtir minha vida. Então, Agur fala aqui: olha, eu não quero ter muito para que eu não esqueça quem é Deus. Para que eu não entre nessa babaquice, perdão da palavra, nessa bobeira de dinheiro e esqueça quem é Deus. Mas também eu não quero ficar pobre para que eu venha roubar. Também não me deixa passar um perrengue ao ponto de ter que roubar para não morrer de fome. Me dá o necessário, Deus. Olha o equilíbrio de alma aqui desse provérbio. Depois Jó termina o seu relato. Tem a história, como eu disse, tem muitos altos e baixos. Tem algumas declarações fortes de Jó que até em algum momento fica um pouco: Deus, por que tudo isso? Mas no final ele fala assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu sei quem é Deus. Que na nossa caminhada a gente possa ter esse coração um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo. Que a gente possa ter um coração um pouco mais descansado, sabendo que toda situação que vier, que nós tivermos que enfrentar, tem algum propósito. E na melhor das hipóteses, esse propósito é para nos aproximar de Deus. Eu não sei como vai ser a tua segunda-feira, Deus não me revelou isso. Eu nem sei como vai ser o teu almoço de domingo. A Lê pediu para eu fazer um omelete, que eu faço um omelete de batata e ela gosta. Então não quis macarronada, não quis nada, quis um omelete de batata. É gostoso, um dia eu faço. Você pega a batata, você corta em quadradinhos. Você faz na tua casa também, não vou poder chamar todo. Minha casa é pequena, minha casa é o tamanho desse negócio. Corta a batatinha em quadradinhos, aí você frita numa panela com azeite. Um azeite bom, então frita, deixa douradinha. Quando ela começou a ficar douradinha, queimadinho nas pontas assim, põe sal, tal, fica gostoso. Experimenta que só ali já tá bom. Aí você pega um ovo, enquanto tá fritando lá, você põe o ovo, eu coloco umas 4 batatas, 5 batatas e uns 4, 5 ovos. Bate com tempero ali, pode fazer o tempero que você gostar, coentro, alho, cheiro verde, põe uma misturada lá, bate tudo, eu bato na varinha mágica, e quando está fritando eu coloco lá,
jogo ali e tal, deixo queimar um pouquinho, coloco um prato em cima, viro, jogo de novo, tal. Fica uma delícia. Tortilha? É espanhol isso, né? Tortilha. É muito gostoso, né? Eu vou fazer isso de almoço, né? Por que eu estou falando disso? Você edita isso, depois corta? Receitas. Deus é a palavra, tem receitas para você também. Faz um programa de receitas, né? Um link, né? Se você quer assistir a receita do almoço, clique no link. Tá? Que a gente possa ter um coração mais calmo, mais tranquilo. Que você tiver que enfrentar eu estava falando que eu não sei como vai ser o teu domingo, eu não sei como vai ser o teu almoço. Voltei. Eu não sei como vai ser o teu almoço, que vai ser da tua tarde. Mas independente do que acontecer, tudo tem um propósito. E o propósito é para te aproximar de Deus, na melhor das hipóteses. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me feito me aproximar de Ti, por causa do meu filho, por causa da promoção do meu trabalho, por causa de um fio que se rompeu nessa semana lá em casa. Obrigado, Senhor, porque tudo é um propósito para eu me aproximar de Ti e Te engrandecer, dizendo que o Senhor é quem dá, a salvação vem do Senhor, o Senhor dá, o Senhor tira, louvado seja o Senhor. Em adoração eu Te adoro. Senhor, quantas vezes eu passei tantos momentos difíceis, e eu não estou isento daqui para frente de passar, mas em todo momento eu quero Te dizer, eu vou Te louvar, com meu coração pacificado, Senhor. Me ajuda a entender que cada momento serve para eu me aproximar de Ti, para eu não me desesperar. Desesperança é a falta de esperança. Me ajuda a ter esperança, sabendo que tudo tem um propósito. O fio é uma bobagem que eu contei hoje. Eu não sei qual que é a situação séria na vida de cada irmão, mas que a gente possa entender nessa manhã que tudo tem um propósito. Esse domingo é um dia de descanso, que a gente possa descansar, sabendo que a solução do Senhor vem a caminho, e que a gente possa entender que a solução, que o caminho de Deus é perfeito. E embora esteja passando por uma tempestade, eu sei que essa tempestade está regando algo que um dia vai produzir fruto na minha vida. Me ajuda a entender dessa forma e não me desesperar, Senhor. No nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a cada uma das irmãs, a cada um dos irmãos. Desculpa, são 20:10. Eu não quero mais cansar, não falo mais. Deus abençoe. Um grande abraço. Tchau, tchau.